Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Esta semana viajámos até Sinfãs para entrevistar o treinador da equipa local, Flávio Neves, a quem antes de mais agradeço ter-nos recebido aqui no estádio do Sinfãs, começando pela época que está em decurso. Primeiro lugar ao fim de 5 jornadas, 3 vitórias, 2 empates. Tem superado as expectativas? Antes de mais, boa tarde. Sim, em relação à época desportiva, temos 5 jogos realizados, como disse, e é evidente que sabemos que temos uma boa equipa, que sabemos que temos condições para fazer uma boa época. Agora, quando me pergunta se pensaria que estava em primeiro agora, talvez não, porque os objetivos do clube não passavam, nem passam, poderão vir a passar, mas não passam pelo primeiro lugar ou pela subida de divisão. Mas o que é facto é que não temos culpa de que os adversários, não temos culpa de que tenhamos sido mais competentes que os adversários até agora, e isso tem-nos permitido estarmos no primeiro lugar. Evidentemente que também está ali tudo junto, e portanto estarmos no primeiro lugar, e a Zé colocou Coimbrões, e podemos começar a pensar também que poderemos e que poderemos ficar nos 5 primeiros lugares, e esse é o único objetivo do clube. Portanto, fazer melhor que o ano passado, porque o ano passado foi o primeiro ano na segunda divisão B, o primeiro ano da história do clube na segunda divisão B. Tivemos algumas dificuldades no início, depois acabamos por assegurar a manutenção, ficámos em 8º lugar, e o objetivo este ano é melhorar essa classificação, ficar nos 5 primeiros, e é isso que está a acontecer. Agora, se mais tarde se ficaremos em primeiro ou não sei, mas evidentemente que se vamos continuar a trabalhar jogo a jogo, a tentar ganhar um jogo de cada vez, e depois, se no final, se os adversários permitirem e se nos deixarem, a gente não vai enjeitar essa possibilidade. Mas, como eu disse, nesta altura não pensamos nisso, pensamos em ganhar o próximo jogo, que é em Touriz, e mantermos na primeira metade da tabela ou nos primeiros 5 lugares da classificação. Mas o que lhe foi em concreto pedido pela direção? Em concreto, pela direção, o que costumo dizer, tenho vindo a dizer, jornada após jornada, a direção não me encomendou nenhum sermão. Neste sermão de ter que subir divisão, nisso nem pela caminha, porque o clube não tem nesta altura, e portanto, como é só o segundo ano na segunda B, tem que se consolidar na segunda divisão. E a direção, quando me pediu, foi exatamente isso que lhe disse anteriormente, foi melhorar a classificação do ano passado, ficar nos 5 primeiros lugares. É evidente que as pessoas estão de alguma forma, não sei se eufóricas, mas pelo menos com alguma expectativa. Nota algum entusiasmo que exista? Noto que as pessoas começam a pensar, e o grau de exigência agora talvez comece a ser maior, porque nós pusemos a fasquia um bocado alta, as expectativas das pessoas poderão, à medida que os jogos vão passando, poderão começar a pensar, será que o Sinfãs pode chegar lá? Mas eu digo sinceramente, não passa por aí, porque o nosso objetivo é continuarmos nos primeiros lugares e ficarmos pelo menos nos 5 primeiros lugares. Eu penso que a equipa tem condições para isso, mas daí até virmos a ser primeiro, ou exigir-nos que a gente seja primeiro, não passou pela cabeça de ninguém. Também a mim ninguém me pediu nada disso. Penso que as pessoas responsáveis do clube também têm os pés bem assentos no chão, e de vez em quando, em conversas informais, me falam sobre isto, vamos comer o nosso feijãozinho, e é isso que está a acontecer. Agora, evidentemente, como profissional que sou e ambicioso que sou, vou tentar ganhar todos os jogos e vamos ver como é que isto acaba. Mas se ficarmos nos 5 primeiros lugares, nesta altura, penso que é excelente para o clube, porque, como eu disse atrás, é o segundo ano na segunda divisão B. Ao longo da sua experiência, quer como jogador, quer também como treinador, já passou largos anos nos campeonatos nacionais. Como é que faz uma avaliação da zona centro da segunda divisão desta época? Em termos de competitividade de clubes, em termos de qualidade de jogo, o que é que lhe tem parecido dos jogos que já viu? Como eu disse, portanto, eu felizmente tenho uma experiência larga desta divisão, porque já treinei a Zona Norte, no Espinho, no Ribeirão e por aí fora, e na Zona Centro, pelo Oliveirense, ano passado aqui, portanto tenho conhecimento profundo
Normalmente as pessoas, os treinadores e as pessoas da Zona Norte têm a tendência de dizer que a Zona Norte que é mais competitiva, que é mais forte e por aí fora. Umas vezes é, outras vezes não é. Houve alturas quando se disputava o Campeonato Nacional, o apuramento para campeão nacional, quase sempre ganhava a Zona Centro. E o que acontece este ano? Eu penso que a qualidade da Zona Centro este ano é mais baixa do que em relação ao ano passado, porque ano passado saíram muitos clubes históricos da Zona Centro, o Boa Vista, o Gondomar, o próprio Tondela, o Espinho tinha uma equipa muito mais forte que a que tem este ano. Eu penso que a Zona Norte, que a Zona Centro este ano está ligeiramente mais fraca. Em detrimento da Zona Norte? Porque se reparar, nós este ano na Zona Centro tem 9 equipas, nas 16, 9 equipas vieram da terceira divisão. Mas isso não quer dizer que a qualidade não esteja presente. E nesta última eliminatória da Taça de Portugal, acabamos por ver porque equipas como o Nadia, que discutiu o jogo da Taça de Portugal com o Belenenses e só cedeu no prolongamento enquanto já estava reduzido a 9. O próprio Pampilhosa, que nós fomos eliminados na Covilhã por 4-0, num resultado muito esquisito e que não se coadunou com aquilo que a gente fez na Covilhã. Mas o Pampilhosa fez 5 golos ao Covilhã e eliminou o Covilhã. Portanto, e há equipas da Zona Centro que ainda estão em prova e que têm discutido com equipas de escalões acima do campeonato. Ao passo que equipas da Zona Norte, potencialmente candidatas e favoritas, como é o caso do Ribeirão e por aí fora, foram eliminados no Oliveira do Hospital e por aí fora. Portanto, eu penso que, como eu disse atrás, que a qualidade não é a mesma, mas isso não implica que haja menor qualidade e, portanto, há um lote de equipas na Zona Centro que, não se assumindo como candidatas, à medida que os jogos vão passando, demonstram que têm qualidade e que toda a gente vai ganhar pontos a toda a gente e isto não há um candidato assumido, não há uma equipa declaradamente melhor do que a outra e, portanto, eu penso que vai ser muito disputado. Embora, como eu disse, e respondendo à sua pergunta concretamente, a Zona Norte, a maior parte das equipas, o investimento é superior, são equipas mais profissionais, que têm algumas delas, para não dizer muitas, que treinam de manhã e de tarde, coisa que aqui na Zona Centro penso que poucas são as que treinam de manhã e de tarde, mas como eu disse, a qualidade também está presente e no confronto direto, olho para finalizar o raciocínio, nós vamos jogar a Touriz, o Tourizense, que é uma equipa de miúdos e com potencial, e no domingo foi eliminar uma das primeiras equipas da Zona Norte, a Ponte Lima, o Limianos, portanto está a prova aí. Não é? Portanto, aquele preconceito que existe, uma opinião, não digo generalizada, mas muita gente pensa que hoje em dia os campeonatos não profissionais, nacionais, têm menor qualidade, não partilha dessa opinião? Nem de perto nem de longe. Nos últimos 4, eu há dias disse isso aos meus jogadores, há 4 ou 5 anos para cá, se lembrarem de ver, por exemplo, nas eliminatórias da Taça de Portugal, há 4 ou 5 anos para cá, é recorrente as equipas de escalões inferiores eliminarem as equipas da segunda Liga, até da primeira, e penso que ano passado, ou há 2 anos, nos 16 avos de final, ou nos 8avos de final, nos 16 avos de final, tinha mais equipas da segunda e terceira divisão do que todas juntas do que as equipas da segunda Liga. E tem sido, por jornada de taça, 5, 6, 7 equipas da segunda Liga a caírem aos pés da segunda. Porque a qualidade dos treinadores aumentou, a qualidade do trabalho durante a semana aumentou, já toda a gente treina bem e a diferença de valor entre os jogadores da Primeira Liga e os da Terceira o fosso já não é tão evidente. Não é por acaso que as equipas da Primeira Liga estão constantemente, também por força das dificuldades financeiras, estão constantemente a reforçar nos escalões inferiores, porque nestes campeonatos há jogadores de excelente qualidade. É só uma questão de lhes darem oportunidades e terem outras condições de trabalho e de treino, porque treinando muitas vezes, ou 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, ao fim da tarde, depois de um horário de trabalho, é diferente que os profissionais que treinam de manhã e de tarde, de treinos diários. Portanto, a sua opinião em relação ao fim da terceira divisão? Em relação ao fim da terceira divisão, penso que alguma coisa teria que ser feito, não sei é que se de uma forma tão drástica, porque repare, cada série são 12 equipas, para o ano 10 delas vão diretamente para o distrital. Sim, mas não falando dos moldes como é feito, que parece que é consensual de que não são os melhores, mas acha que a médio e longo prazo é bom ou é mau o fim da terceira divisão?
Eu penso que não será assim muito mal, porque na minha geração, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, as equipas subiam do distrital praticamente logo para os nacionais. O que é que vai acontecer? Isso também tinha que haver uma filtragem, vão ficar 80 equipas na segunda divisão e vai aumentar a qualidade dos campeonatos distritais. Os campeonatos distritais vão ser muito mais competitivos, mais derbys, mais regionalismo, mais entusiasmo. Menos deslocações. Menos deslocações, do ponto de vista financeiro vai melhorar bastante. Em termos de segunda divisão são 80 equipas e também fica regionalizado, há menos deslocações e a qualidade dos atletas, a qualidade dos jogadores e a quantidade de jogadores vão ser distribuídos para os 80 clubes e penso que a diferença aí não se notará muito. Passando agora para o plantel que tem no Sinfãs, para o clube, como é que avalia o plantel que lhe foi disponibilizado? Tem os jogadores que pretendia? A direção satisfez os seus pedidos? Nós de início tentámos antes contratar outros jogadores, mas dadas as condições e a oferta que queriam eram incompatíveis com a disponibilidade financeira atual do clube. Perdemos bastantes jogadores e, portanto, evidentemente que tivemos que ir contratar outros. E estamos bastante contentes e muito satisfeitos com o que temos. Nós somos, penso que sem ter assim a certeza de quando começámos, éramos 17 ou 18 atletas e para o plantel ser curto, para não haver muitos gastos para o clube. Estamos muito contentes com eles, evidentemente que depois, à partida, tem uma empresa aí, que é a Elia Soccer, e também a minha próxima pergunta. Introduziu aqui 5 atletas e nesta altura nós temos 23 jogadores, a empresa é responsável Tem colhido frutos? Nesta altura eles estão a chegar a 2 meses, eles chegaram a 1 mês e meio praticamente, estão-se a adaptar ao ritmo de trabalho, à dinâmica de trabalho. Um deles, o Rodrigo, o certificado internacional também só chegou agora, os outros 4, um deles já está a ser aposta regular, o Luís Carlos já fez a segunda parte no Sousense, no domingo já jogou aqui com o Estelo, tem uma excelente prestação nos 2 jogos, fez 2 golos em cada um dos jogos. Os outros, Fabrício é um jogador de ponta de lança que poderá, tal como o Rafael e como o Nuno, que nos poderão vir a ser muito útil. Nesta altura não estão a ser apostas regulares porque a equipa está entrosada, tem um modelo de jogo definido, tem princípios de jogo definidos, eles estão-se a adaptar e como a equipa está a andar bem, vai ser paulatinamente e nesta altura eles têm que esperar para a oportunidade deles. E está a resultar, ou melhor, em que é que se baseia essa parceria com a LS Soccer em efeitos práticos? Eu não sou a pessoa mais indicada para responder a isso, porque as coisas ainda não estão tão definidas, mas à partida ainda não assumiram totalmente a liderança do processo. Há questões aí que me compete a mim resolver, que são questões da direção e da própria empresa. Em termos diretos, assim objetivamente, aumentou a quantidade de atletas do plantel, que nós só tínhamos 17 ou 18 e às vezes o plantel curto é bom, mas também é complicado porque depois poucos atletas para treinar, quando houver lesões e castigos iríamos ter problemas. Com a chegada deles temos um plantel mais extenso, mais comprido, permite outras soluções, mais qualidade no treino. Agora em termos futuros, portanto, como eu disse atrás, um deles já demonstrou qualidade e já nos ajudou, os outros, portanto, evidentemente que penso que poderá ser útil agora. Não há qualquer pressão para eles terem que jogar, não houve objetivos nesses moldes? Não, a própria direção, pronto, já pôs-me dentro do projeto, mais ou menos, a direção ou a administração da empresa também já me pôs ao corrente do processo, evidentemente que quero valorizar os atletas deles, mas também querem valorizar os nossos, porque está tudo interligado e nós temos que ter, eu e a própria direção em conjunto, temos que ter a maleabilidade suficiente para saber que é importante valorizar os atletas, é importante valorizar os ativos da empresa, é importante valorizar os nossos, mas também não podemos pôr em causa o projeto esportivo, não podemos pôr em causa a qualidade de jogo, a qualidade dos resultados esportivos, porque isto uma coisa está interligada, e é isso que eu estou a fazer, a ser o mais honesto possível, justo, colaborando
tentando valorizar os atletas, mas sem que os jogadores ou a equipa perca a rentabilidade. Fazendo uma avaliação a Sinfãs no seu todo, a segunda época que está no clube, na época passada conseguiu a manutenção, esta época acha que a médio e longo prazo existe a possibilidade de o Sinfãs dar um salto maior, ou seja, atingir os campeonatos profissionais? Sinfãs o Clube Esportivo Sinfãs tem umas excelentes condições físicas, tem um estádio excelente, com condições de trabalho, um relevado excelente, mas é evidente, eu não posso responder muito a isso porque eu não vivo cá, eu não vivo os problemas do clube, mas aquilo que me parece é que, portanto, dadas a conjuntura económica e as dificuldades que o país atravessa, eu penso que também o nosso clube aqui, o Sinfãs, também está a tratar essa dificuldade, alguns problemas financeiros, porque os apoios cada vez são menos. Isso é um mal geral. É um mal geral e evidentemente que sem condições, sem apoios financeiros, o clube não pode andar para a frente, porque isto é distante dos grandes centros, os atletas para virem para cá têm que estar sempre implícito o dinheiro da gasolina e do gasóleo, e isto é diferente de jogar perto de casa e para ganhar, imagina, 400 euros, mas para vir para cá tem que ser mais 200 ou 300, que é o custo da deslocação, e portanto isso torna mais difícil o clube. Os jogadores quase todos da região, todos da zona do Porto, temos 2 ou 3 que são daqui da própria da terra, o resto tem tudo de fora, fazem sempre 150 km por dia, e portanto isso tem custos para os atletas e implica também um desgaste muito maior, porque são muitas viagens todos os dias durante a semana, e isso no final do ano pode-se refletir na condição física. Agora, ainda respondendo, portanto, eu penso que evidentemente que isto, com esta parceria ou com parcerias, penso que o clube poderia atingir nos anos mais próximos a segunda liga, porque condições aqui físicas, como eu disse, não faltam. E neste caso, imagina, num cenário hipotético, as pessoas que cá trabalham, vamos fazer tudo para fazer tudo, e imagino que num cenário hipotético isto vai fazer, depois as pessoas de Sinfãs é que teriam que resolver esse problema e decidir se o clube tem ou não tem condições para cá estar, ou para estar nos campeonatos profissionais. Em relação aos adeptos, qual é a ligação que o Flávio tem com os adeptos de Sinfãs? É excelente, mas isso também é normal, sabe, porque as pessoas estão atrás de quem ganham, e quando se ganha mais vezes que o que se perde, evidentemente que as pessoas estão a apoio. E eu vim para cá na segunda volta e a gente só perdeu 3 jogos, e evidentemente que as pessoas estão contentes comigo. Este ano a mesma coisa, e em todo lado é assim, quando se ganha os adeptos estão contentes, e eles estão contentes comigo. Eu também não tenho nada a dizer, antes pelo contrário do apoio que eles nos têm dado à equipa. É uma massa associativa muito entusiasta, com um apoio incondicional ao clube. Nos jogos ao domingo são muito ferrenhos, como se costuma dizer, mesmo fora. Fomos a Lisboa num jogo para a taça e estavam lá 50 ou 60, porque há muitos sinfanenses espalhados pelo país, e migram. E Sinfãs, sendo uma localidade do distrito de Viseu, muitas vezes é considerada, digamos assim, quer pelos próprios sinfanenses, quer pelas pessoas de Viseu, permita uma expressão, mas parece um pouco à margem do distrito. Tem sentido essa deslocalização? Sim, às vezes em conversas informais vou ouvindo falar, porque sabe que Sinfãs a Viseu é quase o extremo, não é? O distrito é de extremo a extremo praticamente, e são muitos quilómetros de distância, e as pessoas de Sinfãs estão mais, penso eu não tenho a certeza, mas estão mais viradas porque isto é mais perto do distrito do Porto, e estão perto do Porto, e depois pode haver essa conotação. Mas que sentimento é que as pessoas suscitam quando se fala nessa temática? Sinceramente é o que ele disse, às vezes ouço falar, mas portanto, sei que há sinfanenses, eles sabem que são do distrito de Viseu, e evidentemente que respeitam e consideram, mas eu sinto que há uma certa rivalidade entre Sinfãs e Viseu, falando propriamente do clube, Sinfãs e Académico, já ouvi falar nisso, nos jogos de rivalidade que poderá existir entre, quando for Sinfãs e Académico de Viseu. Mas mais do que isso, como ele disse atrás, eu paro pouco tempo aqui em Sinfãs, venho treinar e portanto não estou muito dentro dessa realidade.
Muito bem, uma última pergunta, confesse-nos lá, já se imaginou a festejar um suposto título esta época? Sabe que a gente sonha sempre, e eu sou um treinador que, felizmente, por onde passei, nunca falhei. Os meus objetivos foram sempre alcançados. Quando era para safar as equipas, safava. E a única vez que me deram uma equipa para subir divisão foi na Oliveirense. Consegui. E estava numa altura em que seria importante para mim, para a minha carreira, colocar o Sinfãs na segunda divisão. Porque, como eu disse, segundo ano num clube na segunda divisão B, e depois de ter alcançado a permanência numa altura muito complicada, quando cá cheguei, logo no ano seguinte ser campeão no Sinfãs era um orgulho muito grande para mim, um prazer e excelente para a minha carreira, mas eu tenho os pés bem assentes no chão e penso... Mas há condições para isso? Enquanto com a direção que me apoia e que não me falta com nada, e tenho atletas, tenho jogadores que quando ler ouvirem isto e estiverem a ver, eles sabem que no interior deles são tão bons ou melhores que qualquer equipa do campeonato. Mas isso não quer dizer que a gente vai chegar em primeiro, porque para chegar em primeiro é preciso outras coisas, e o clube, pronto, a gente ter uma estrutura ainda muito mais forte e jogarmos declaradamente para subir, coisa que ainda não acontece, e portanto nós não podemos nem queremos assumir essa candidatura, porque não foi isso que nos propuseram, e a gente não pode pôr pressão em cima dos atletas, nada, porque efetivamente não foi isso. Agora, evidentemente que não podemos estar aqui a escamotear as coisas, que começamos a olhar para os adversários e vemos que somos tão bons ou melhor do que eles. E portanto, mas daí até a gente nos assumirmos como gostaria eu, e vamos fazer tudo, ganhando todos os jogos para lá chegar, mas eu tenho a sensação que vai ser muito difícil. Muito bem. Muito obrigado por esta entrevista. Foi a entrevista desta semana com o Flávio Neves, treinador do Sinfãs. Voltamos numa próxima oportunidade. Um abraço.